Ora, irmãos, nós estamos ainda em Filipenses, e em Filipenses ainda estamos no capítulo 2, a estudar esta epístola versículo a versículo, e como é nosso hábito, vamos começar por ler dos versículos 25 ao 30, e como é hábito também, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus pelo nosso jovem irmão Tiago Fonseca. Para não haver confusões, temos o outro Tiago Silva. Força, Tiago. Diz assim a palavra do Senhor: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tendo-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Graças a Deus. Como eu tinha dito na semana passada, nós hoje vamos ter a intervenção do nosso irmão Daniel Ferreira, que preveio na semana passada de ele poder falar. Tão extenso eu fui naquilo que eu disse aqui, mas penso que foi importante para todos nós. E ele ainda vai pronunciar sobre esta parte final do capítulo 2 da carta aos Filipenses. E eu relembro apenas que o tema deste capítulo 2 é a humildade. Não nos esqueçamos disso. E o apóstolo Paulo apresenta o Senhor Jesus Cristo como o supremo exemplo da humildade. E depois vemos a humildade revelada nele próprio. E vemos ele apresentar dois exemplos de dois companheiros que com ele andaram e que foram muito humildes. Que foi o caso de Timóteo, em primeiro lugar, versículos 19 e 24. E dos versículos 25 a 30, o caso de Epafrodito. Epafrodito, de facto, um exemplo de humildade. E relembro o apóstolo Paulo, o grande desejo dele, é que os crentes, enquanto cá vivem neste mundo, devam revelar, acima de tudo, humildade. É a mãe de todas as virtudes. De maneira que toda a nossa vida cristã deve estar edificada sobre este fundamento, que é a humildade. Porque tudo o que nós possamos ter, se não assentar em cima da humildade, digo-vos que não vale mesmo nada. E vamos ouvir o nosso irmão Daniel. Daniel, já cá de vez está. Força. Deus te abençoe e te use. Muito boa noite a todos. Teria todo o prazer em usar a Bíblia do irmão Carlos. Dou muitas graças a Deus por esta oportunidade. Não só de hoje, mas destes últimos 3 meses tem sido uma bênção para mim. Poder estar com os irmãos, poder ser encorajado pela nossa fé mútua em Deus. E também porque é interessante que nós, olhando para trás, foi há 3 meses há cerca de 3 meses, que eu vim aqui pela primeira vez de uma forma regular. E ainda me lembro que nós estávamos para aí no versículo 17. Já viram os progressos que nós fizemos nestes últimos 3 meses? Para aí alguns 10 estudos ou mais. Avançamos uma dúzia de versículos. Parece que não estamos a ir a grande sítio, não é? Parece que estamos a ir devagarinho. Mas é importante este ritmo para que estas passagens da Palavra de Deus, de Filipenses, não nos saiam da mente e influenciem verdadeiramente a maneira como nós pensamos. É disto que nós nos temos de alimentar. E Paulo diz aqui no versículo 3, nós não lemos hoje: não me aborreço de escrever as mesmas coisas e é segurança para vós. Não tínhamos problemas em estarmos sempre a estudar a mesma passagem. Estas verdades são fundamentais na vida do crente. É imprescindível que nós percebamos o que é que Deus pretende de nós. O que é que Deus quer fazer em nós. Caso contrário, podemos ser levados por uma série de coisas que não nos interessam para nada. Temos de ler a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus, é nela que encontramos. Eu
Não vamos arriscar, o irmão Carlos ainda não arriscou, mas se nós tivéssemos mais um estudo, nesta passagem, poderíamos pedir ao nosso irmão Tiago para recitar estes versículos de cor. Estou apenas a brincar, mas o que é verdade é que estes versículos, nós se calhar, não de cor, mas se calhar já os conseguimos recitar quase de cor, porque isto entra na nossa mente. Ou seja, o nosso caráter, a maneira como nós encaramos a vida, está a ser afetado pela Palavra de Deus. Deve estar afetado pela Palavra de Deus. Entre outras razões, qual foi o problema daquelas pessoas de que falaram hoje? O irmão Carlos falou daquelas pessoas que estiveram naquele debate sobre o futuro de Deus. É que as pessoas não se deixam moldar pela Palavra de Deus. Mesmo as pessoas que supostamente evangélicas que lá estariam, eu não vi, mas possivelmente nem terão levado a Bíblia, ou não terão citado as Escrituras. Porquê? Porque a regra de fé deles já deixou de ser a Bíblia. Vão com as Bíblias para as igrejas, mas se calhar a Bíblia não é o que os rege, o padrão para as suas vidas. Irmãos, eu vou falar sobre esta passagem, mas permitam-me, hoje vou desabafar um bocado com os irmãos. Algumas coisas que tenho pensado ultimamente e que estas passagens me têm levado a pensar que, como eu disse há 2 semanas, as nossas prioridades estão completamente trocadas, estão completamente invertidas. E muitos de nós estamos à espera que Deus faça nas nossas vidas coisas que Ele não faz, que Ele não nos promete que vai fazer. Eu gostaria então de ler um versículo, aplicar um versículo. Paulo diz aos atenienses, em Atos 17:11, a dada altura, 17:21, ele diz a dada altura, 17:22, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E sinceramente, se Paulo viesse hoje aqui ver a cristandade, e agora eu quero perguntar a cada um de nós, cada um para si mesmo, se ele não teria de dizer a cada um de nós, varões e varoas, cristãs, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Desculpa, qual é o versículo? 17:22. 17, desculpem. Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Peço desculpa se disse mal. Não, disseste bem. Sim. Eu pergunto, gostaria que cada um de vocês, e eu em primeiro lugar, fizesse esta questão. Não estaria eu a ser um tanto supersticioso? Infelizmente, nós, crentes, deixámos-nos afetar por várias coisas, moldar a nossa maneira de pensar, de encarar a vida, por outras coisas que não a Palavra de Deus. Eu tenho pensado já há muito tempo no seguinte: o que é que molda a nossa maneira de pensar? É a Palavra de Deus? Ou são as companhias que nós temos? São as músicas, mesmo cristãs, que ouvimos? Que por vezes estão completamente desfasadas daquilo que Deus quer operar em cada um de nós hoje? Dos livros que nós lemos? Que por vezes, devido ao conhecimento inexistente da verdade dada ao apóstolo Paulo, de quem o escreve, podem levar-nos por caminhos perigosos. O que é que nos influencia? Eu gostava de vos contar uma experiência que tive recentemente, ali mesmo pertinho, no mesmo edifício onde temos o nosso salão, lá em Estarreja. Abriu uma igreja, veio para lá, de outro lugar, lá em Estarreja, uma igreja que é basicamente composta por pessoas de etnia cigana. E tem assim uma maneira de estar muito, muito diferente da nossa. E eu tive de ir lá falar com eles por causa de questões de condomínio, porque para além do mais sou administrador daquele condomínio, e então tive de ir lá falar com eles. E abeirei-me da porta e ouvindo um bocadinho lá o pastor deles a falar. E ele
chegou ao fim, orou, e dizia este autodenominado pastor: Senhor, revela-te a estas pessoas em sonhos, entre outras barbaridades que dizia. E eu quero pensar que são crentes, e depois disse: se vocês são crentes salvos pela graça de Deus, são meus irmãos na fé, e quando o Senhor vier buscar a sua igreja, não vai perguntar se são desta igreja ou são daquela, não vai perguntar isso, vai levar-nos a todos. Mas depois eu percebi porque é que ele teve de dizer aquilo na sua oração. É que nenhuma daquelas pessoas que ali estavam tinha levado uma Bíblia. Pudera. Se aquelas pessoas não levam Bíblia, se não estudam a Bíblia, é natural que estejam à espera que Deus se revele a elas de outra maneira, que não através da sua palavra. Mas como é que Deus fala hoje a nós? Fala-nos em sonhos? Se estiverem à espera que Deus fale em sonhos, vão ficar desapontados. Ou se calhar vão ouvir coisas e sentir coisas que Deus não tem para hoje. Deus hoje fala-nos através da sua palavra. Portanto, é a sua palavra que nós temos de ir. Porque senão vamos atrás de superstições. E há muita superstição. Superstição cristã que eu gostaria de uma vez por todas ajudar a mim primeiro e depois também a vocês, pela graça de Deus, a não ir atrás destas superstições. Há pessoas que por vezes dizem, sentem a chamada de Deus para um determinado sítio. Sentiu o chamado de Deus para ir para um determinado sítio. Isso sinceramente, a mim faz um bocado de confusão, pessoalmente. Mas depois, às vezes, essas mesmas pessoas que sentem o chamado de Deus para ir para um determinado sítio, passado algum tempo, já lá não estão. Deus sabe, Deus conhece os corações de cada pessoa, Deus tem os seus propósitos, mas não creio que seja assim que Deus queira agir, que Deus haja nos dias de hoje. Então, eu gostava de falar um pouquinho então sobre este Epafrodito, sobre a situação pela qual ele passou, uma experiência, como eu disse, uma experiência de quase morte. Este Epafrodito esteve doente, quase à morte. Lemos aqui no versículo 26 e 27 de Filipenses 2. Porque tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido de que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Como eu tive a oportunidade já de vos dizer, este Epafrodito tinha, tanto Epafrodito como o apóstolo Paulo, como Timóteo, que nós lemos nesta passagem, tinham as suas prioridades bem definidas, sabiam perfeitamente o que é que queriam, eram pessoas determinadas. E eu aprendo com estas pessoas. Cada um de nós deve aprender com estas pessoas. Então, ontem dizia um irmão que tem sido muito bom para mim, este estudo da Palavra de Deus, de vir aqui à Quinta de Conde para estudar esta passagem. Dizia este irmão, realmente dizia: tem sido muito bom ir à Quinta de Conde, estudar com os irmãos estas passagens de Filipenses 2. E dizia, realmente aquela gente é extraordinária, essa gente tem as prioridades mesmo bem, eles servem ao Senhor. E este nosso irmão pensava que eu estava a falar dos irmãos da Quinta de Conde. E espero que... mas se calhar ao fim de algum tempo poderás ter outra ideia. Não. Mas, gostava de perguntar a cada um de nós se nós temos verdadeiramente as nossas prioridades como as prioridades destes homens de Deus. Estes homens de Deus são homens que vão ficar para a história, para sempre. Nós podemos não ficar para a história do cristianismo como pessoas particularmente relevantes. Mas devemos pensar se nós não vamos ser para as pessoas que nos rodeiam pessoas de facto determinantes. Pessoas para as quais os outros possam olhar para nós como nós olhamos para Paulo, Timóteo e Epafrodito. Será que nós somos pessoas para as quais a saúde não é o mais importante? Quantas vezes nós não ouvimos: pois, a saúde é o mais importante. É o mais importante? Não é o mais importante. Eu posso estar a cometer um erro, mas
Digam-me uma passagem onde vejamos Paulo a exortar os crentes a orar por saúde. Não estou a dizer que Deus não tem prazer particular em que nós sejamos doentes. Mas não é o mais importante. Mas muita gente pensa, a saúde é mais importante. E mesmo nós, crentes, salvos pela graça de Deus, somos capazes de ser levados a pensar, a saúde é mais importante. A saúde em primeiro lugar. Digam isso a Epafrodito. A saúde em primeiro lugar. Não, ele disse, se eu morrer, eu morri. O que interessa é que se cumpra a vontade de Deus. Eu quero servir a Paulo e os crentes. Quantos de nós é que somos assim? Quantos de nós é que somos pessoas que eu quero é servir os meus irmãos? Eu quero é ser útil. Deixa-me falar só mais uma coisa de Epafrodito. Epafrodito, vou só por amor também a quem possa não estar bem por dentro desta situação, o que é que se passou? Epafrodito foi uma pessoa que foi enviada pelos crentes de uma igreja para levar uma oferta de dinheiro ao apóstolo Paulo, que estava a centenas de quilómetros. Centenas ou milhares, talvez. Milhares de quilómetros de distância. E ele foi e passou por um mau bocado. Passou por um mau bocado ao ponto de esteve quase à morte. Mas não, como é que diz aqui? Pela obra de Cristo chegou também perto da morte, não fazendo caso da vida. E qual era a preocupação dele? Estou aqui doente, quase morri. E porquê? Para levar uma oferta de dinheiro a este homem. Foi isso que ele estava preocupado? Não, ele estava preocupado porque os crentes da sua igreja, os crentes que o tinham mandado, estavam preocupados com ele por ele ter estado doente. Esta era a preocupação dele. Sabe o que é que normalmente acontece? Acontece exatamente o oposto. Mesmo no meio dos crentes, o que é que acontece por vezes? Eu sei que alguém está aborrecido comigo, aborrecido por algo que eu fiz, e o que é que se ouve dizer? Eu quero lá saber. Eu quero lá saber do que ele pensa. O problema é dele. Já vi casos assim. Pessoas que fazem mal a outro e dizem, não, isso é problema dele. E Epafrodito estava preocupado porque os outros estavam preocupados com ele. Isto é prioridades completamente ao contrário daquilo que nós vemos, infelizmente, no meio da cristandade. No meio dos cristãos, no meio dos crentes. Será que nós agimos assim? Então este Epafrodito esteve doente quase à morte, mas não fez caso disso. Para ele o mais importante, ao contrário do que nós dizemos, a saúde é mais importante. Para ele a saúde não era mais importante. Podem dizer, algum irmão queira dizer, uma passagem que diga esta, que fale da vontade de Deus claramente. Há esta vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. A vossa santificação, exatamente. Outra passagem que Deus quer que... Deus quer que todos os homens se salvem. Não é? E venham ao conhecimento da verdade. Então, o que é que Deus pretende em primeiro lugar para qualquer pessoa? É que ela tenha saúde, que seja feliz, que tenha recursos financeiros para fazer face às despesas. Tudo isso é importante. Também não vamos ser aqui insensíveis e dizer, não, isso não é importante. É importante também. Mas o que é essencial para a vida de qualquer pessoa? É a sua salvação. É porque a pessoa seja salva de quê? Da condenação eterna. Já é uma coisa boa, não é? Ótimo, ótimo. Não ir para o inferno? Ótimo. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer salvar-nos hoje de vivermos uma vida sem sentido, uma vida controlada e manchada pelo pecado. Deus quer salvar-nos de tudo isso. Isso é o mais importante. E se nós... o irmão Carlos, quando apresentou a Priscila,
E eu espero que aquilo que eu esteja a dizer seja claro também para ela. E por isto é que nós devemos orar, peço a cada irmão, que mais de qualquer outra coisa, é orar para que Deus ajude a mim a falar e a cada pessoa a ouvir e a compreender o que Deus quer dizer. Isso é que é importante. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é que é importante. Isso é que é o mais importante. Então, quando o irmão Carlos pediu para orar, o que é mais importante orar? Claro que é importante orar para que esta situação difícil na vida possa ser recuperada, possa ser melhorada, porque todos nós precisamos de fazer face aos nossos compromissos, às nossas despesas. Mas o que é mais importante é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, em primeiro lugar, o que é importante é que cada um se esforce por expor o Evangelho aos outros. Isso é o mais importante. E depois, mesmo aqueles que já são salvos, o que é que nós nos devemos preocupar? Por exemplo, eu sei que um irmão nosso está doente. E sei que este nosso irmão combate ferozmente a verdade da revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, que nós defendemos com tanto afinco. O que é que eu devo orar? Devo orar por este irmão? Senhor, cura este irmão. Senhor, não. O que eu devo orar é: Senhor, em primeiro lugar, abre os olhos do entendimento deste nosso irmão, para que ele compreenda a verdade da tua palavra. Porquê? Porque se ele compreender verdadeiramente a verdade da palavra de Deus, vai perceber que a doença pela qual ele está a passar até pode fazer parte dos planos de Deus para a sua vida. O problema é que nós queremos dizer a Deus o que é que ele deve fazer. Demasiadas vezes nós somos como aquele doente que vai ao médico e vai dizer: Senhor doutor, eu tenho este problema e acho que devo tomar isto. Eu experimentei fazer isso ao médico, ele certamente não vai gostar, é capaz de responder mal. E quem somos nós para dizer a Deus qual é o nosso problema, que é o médico dos médicos, qual é o nosso problema e qual é a forma como nós devemos qual é a forma como ele deve resolver o nosso problema? Quem somos nós? O mais importante e o que Deus quer para qualquer um é que se salve e venha ao conhecimento da verdade. E como é que qualquer um pode ser salvo e venha ao conhecimento da verdade? Através do conhecimento da palavra de Deus. Isso é que eu acho importante. Vejam as orações que Paulo faz. As orações que Paulo faz, não o vemos a pedir a Deus pelo sol. Vemos uma vez. E vemos qual é a resposta que Deus dá. A minha graça te basta. Paulo orou 3 vezes. Pensou: é melhor ficar por aqui. De oração pelo restauro da minha saúde física. Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vejamos, por exemplo, o que é que Paulo ora aqui em Filipenses. Que oração é que ele faz? Versículo 3 de Filipenses 1. Filipenses 1, 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho a entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vemos aqui alguma coisa sobre Paulo orar pelo bem-estar deles, pela sua saúde, pela sua felicidade.
pelas suas finanças, não vemos. O importante é o trabalho espiritual que Deus quer fazer em cada um de nós. Que conheçamos, que compreendamos a sua vontade. E volto a dizer, irmãos, claro que é muito fácil dizer isto quando a vida nos corre mais ou menos de feição. Mas isto foi dito e defendido por um homem que, do ponto de vista humano, passou de uma situação em que tinha tudo. Este apóstolo Paulo tinha sido fariseu e deixou uma vida de luxo, uma vida de sucesso do ponto de vista humano, em que podia ser uma pessoa super influente, com dinheiro, tinha saúde, para uma situação em que agora onde estava a escrever, estava doente, estava preso, abandonado por quase todos, e a precisar que os outros o sustentassem. Portanto, eu quando digo isto, não sou eu que estou a dizer. Também eu não sou a pessoa ideal para falar de uma pessoa que está bem na vida, bem sucedida. Mas Paulo muito menos. Paulo, do ponto de vista humano, foi um fracassado. Como tenho dito, não tinha mulher, ou seja, viveu, não tinha... não partilhava a sua vida com alguém. Também é o anseio de muitos. O amor, não é? Não tinha amigos também. Quase ninguém estava ali com ele. Não tinha saúde, também é o anseio de todos nós. Não tinha dinheiro, também é o que todos nós desejamos. Mas não é isso. Não é isso que nós devemos ansiar. Como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, a dada altura, diz: porque todas estas coisas os gentios procuram. Isto são as coisas que o homem natural procura. Mas diz também o apóstolo: de vós esperamos coisas melhores. Diz também o apóstolo Paulo: se esperamos em Cristo só para esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Não são estas coisas que nós devemos esperar. Porque Deus não nos promete dar estas coisas. E porquê é que algumas pessoas desanimam e abandonam a fé até? Porque lhes prometem todas estas coisas. Quando estas coisas falham, olha, Deus falhou. Quem é que falhou? Foi Deus? Não. Foi a nossa expectativa daquilo que nós esperávamos de Deus, é que falhou. Porque é possível nós queremos em Deus, mas queremos Deus da maneira errada. Nós esperarmos num Deus que vai suprir as nossas necessidades físicas, não é o Deus do que o apóstolo fala. Isto faz-me lembrar um pouco a situação pela qual a nação de Israel passou, a dada altura. Deus supria todas as suas necessidades. Enquanto eles atravessaram o deserto, o Senhor não lhes faltou com nada, sempre tiveram comida. Mas eles chegaram a um dado ponto em que disseram: já estamos fartos. A nossa alma já tem fastio deste pão tão vil, que era o maná que Deus mandava todos os dias, excetuando ao sábado, porque na sexta-feira mandava, eles iam apanhar a dobrar, todos os dias mandava. Eles chegaram a dada altura em que disseram: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Ou seja, aquilo que eles esperavam de Deus uma coisa diferente daquela que eles tinham para lhes dar. E a dada altura Deus deu-lhes. Foi para o bem deles. Eles quiseram carne. O Senhor mandou-lhes carne. Fez. Ai, querem carne? Vem carne. Vieram umas aves, caíram no meio do arraial, eles apanharam e comeram. Foi para o bem deles? Não foi. Alguns deles morreram. Nem sempre aquilo que nós esperamos e podemos até pedir a Deus é o melhor para nós. Há outro caso típico que eu gostava de voltar a falar nele, que é do rei Ezequias. O rei Ezequias, alguns poderão estar familiarizados com a história, outros não. O rei Ezequias foi um rei que, a dada altura, ficou doente. E o Senhor disse-lhe: olha,
vais morrer. Estou aqui à procura. 20 de 1 de Reis, não é? Obrigado. 20, não é 20. Peço desculpa pelo... Sim, certo. Isto realmente... Lá está, é o conhecimento das Escrituras em ação. Porquê? Porque quando nós não... O que eu acho extraordinário é quando as pessoas querem falar de Deus e do que Deus tem para dizer e do que Deus quer fazer e não conhecem a Bíblia. Mas como é que querem? Andam a gozar connosco ou quê? Deus faz assim, Deus age desta maneira. Deus não quer isto. Há dias um irmão meu que infelizmente prova pelo seu discurso que não teme a Deus verdadeiramente. Tem algum conhecimento, mas não teme a Deus verdadeiramente. Mas então Deus não quer que as pessoas sejam felizes em relação a uma determinada situação que eu lhe dizia, não, o que eu vejo da palavra de Deus, a vontade de Deus é esta. E ele disse, mas Deus não quer que as pessoas sejam felizes. E eu tive de dizer isto, exatamente isto que estou a dizer. A vontade de Deus para o crente hoje não passa necessariamente por viver uma vida com saúde, dinheiro e felicidade. Pode passar por viver situações difíceis. Quem sou eu para dizer? Quem era Ezequias para dizer a Deus? Deus, eu não quero assim, faz desta maneira. Então nós lemos aqui no versículo 20, no capítulo 20 de 2º livro dos Reis 20. Versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Um bocado como aconteceu com Epafrodito. Não é? Esteve próximo da morte. E veio o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se é servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus do teu pai, Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi teu servo. Então ele ficou melhor pela misericórdia de Deus, ele ficou melhor e viveu mais 15 anos. Podia pensar alguém, graças a Deus. A oração deste servo de Deus fez com que ele vivesse mais 15 anos. Também há aqui uma certa... Precisamos também desmistificar um pouco este privilégio que nós temos de orar. Às vezes podemos pensar, oramos muito a Deus e o Senhor teve misericórdia do nosso filho. Sabe o que é que eu digo? Vão dizer isso aos meus sogros. Vão dizer isso aos meus sogros. Porque é que o Senhor não tem misericórdia do meu cunhado? Que ainda hoje fará 30 anos, se Deus quiser, para a semana, e vive muito condicionado pela sua doença. Não oraram o suficiente? Não foram justos aos olhos de Deus o suficiente? A oração, segundo eu vejo, daquilo que eu vejo na palavra de Deus, a oração não muda Deus, muda-nos a nós. Muda a forma como nós encaramos as situações. E não chegar a ver a Deus: Senhor, cura o meu filho. Senhor, cura esta minha doença. Senhor, dá-me isto. Não. Senhor, eu tenho esta dificuldade. Ajuda-me a passar por esta situação. Dá-me graça para, como tu prometes na tua palavra, não sobreveio sobre vós tentação senão humana. A ideia é como surge a qualquer outra pessoa. Mas tu dás-me, tu prometes, e dou-te graças porque tu prometeste que me darás graça para passar por esta situação. Não é, Senhor, muda a circunstância. Não, muda o meu coração. Muda a minha maneira de ver as coisas. E o que este homem devia ter feito, o que cada um de nós deve fazer, é olhar para as situações e pensar: Senhor,
Ajuda-me a ter a atitude correta perante esta situação. A saber ver, mesmo que eu não perceba minimamente o que é que estás a fazer, Senhor. Ajuda-me a confiar em Ti. O que é que Paulo e Silas fizeram quando foram presos? Eles também pensaram assim, então nós andamos aqui a pregar o Evangelho, acabámos de fazer o bem, expulsaram um demónio daquela jovem, e agora o Senhor permite que a gente vá para a prisão? Mas como é? Andamos a brincar ou quê? Nós fomos fiéis a Ti, estamos a pregar o Evangelho e Tu agora permites que isto aconteça. Não, eles entregaram tudo nas mãos de Deus. Não sei, o Senhor livra-nos daqui da prisão. Não, eles estavam a orar e a cantar. E, sinceramente, pelo que eu vejo do discurso de Paulo, eu não estava provavelmente a orar: ó Senhor, tira-nos da prisão. E sabe porquê? Porque tinham lá muitos presos. Eles onde estavam podiam fazer alguma coisa. Não é tanto, a nossa vida não é tanto o que nos acontece, mas a forma como encaramos aquilo que nos acontece. Alguém dizia, é 10% o que nos acontece e 90% a forma como encaramos o que nos acontece. Eu já vou voltar a isto, deixa-me dar outro exemplo. O irmão Carlos diz que foi o Senhor que me trouxe aqui. Que é verdade. Eu não sei, não direi tanto. Mas o que é que se passou? Eu vim trabalhar aqui para perto. Graças a Deus, podemos dizer graças a Deus, ou devido às circunstâncias da vida, vim trabalhar para 50 km daqui. Perto de Tires. Estou a trabalhar ali. Eu podia perfeitamente ir à Quinta de Conde. Até gostava de ir, mas podia ir lá uma vez ou outra. A minha atitude perante esta situação foi determinante. Eu perante uma mesma situação podia agir. Estou lá muito longe. Eu até não gosto de algumas coisas deles. Ouço dizer umas coisas. Podia pensar, não, vou estar com aqueles irmãos. Ter proveito espiritual junto deles. E se for caso disso também, eles terem algum proveito espiritual comigo. Esta é a forma como nós devemos encarar. Não é olhar para as situações e pensar, Senhor, mas porquê? Porquê é que isto me aconteceu, meu Senhor? Mostra-me ou dá-me sabedoria para perceber o que é que eu posso fazer com esta situação. A vida, passa a expressão, a vida dá-me um limão. Senhor, ajuda-me a fazer limonada. Até o mundo tem esta sabedoria e nós às vezes não a temos. Para tomar adversidade, somos capazes de pôr em causa tudo, pôr em causa Deus. Imaginem o que era há 30 anos, não, há 25 anos, quando o Simão, sempre que nós queremos animar, desculpem lá falar disso, sempre que queremos animar, falamos do Carlos Oliveira, ele fica logo todo contente, lembra-se sempre do irmão Carlos Oliveira, e o Carlos Oliveira nunca se esquece de mandar um abraço para o Simão. Mas imaginem o que era alguém chegar há 25 anos, os meus sogros novos na fé, muito novos na fé, e chegar alguém e dizer-lhes, como alguns dizem, olha, isto que está a acontecer é por causa do pecado na vossa vida. Ou como já ouvi dizer também em certos casos, é pecado na igreja, tens de ser da igreja, porque há pecado na igreja. E há pessoas que deixam levar por esta conversa da treta, por superstição cristã. Fujam dessas pessoas. Essas pessoas não têm um entendimento espiritual. Porque Deus permite que estas coisas aconteçam. Nós podemos não perceber porquê. Mas temos de agarrar a oportunidade e usar essa oportunidade para a glória de Deus. É o que Paulo faz. É o que nós vemos no capítulo 1, Paulo a fazer. Ele diz as coisas más, ele não diz as coisas más, mas sabemos que foram coisas más que lhe aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele foi preso, ele teve uma série de situações difíceis, mas o que é que ele fez? Ele aproveitou aquelas dificuldades para trazer glória a Deus. Coisa que não acontece aqui com Ezequias. Ezequias foi a Deus e disse, estás a dizer que o que me vai acontecer é isto, mas eu não quero. E eu até mereço que tu tenhas compaixão de mim. Não me deixes morrer já. Eu gosto destas coisas. E se calhar qualquer um de nós nos dissesse, olha, vais partir.
quantos de nós estariam... Ainda há 2 semanas falava com o irmão Carlos e disse: eu não sei se tenho este espírito. Gostava de ter mais este espírito de Epafrodito e de Paulo, que não tinham a sua vida preciosa. Se eu preciso, parto e vou mais cedo para a glória. Qual é o problema de Epafrodito? Qual é o stress? O stress, passa a expressão de Paulo, tinha o cuidado das igrejas, sabia que era útil. Julgo mais necessário, por amor de vós, ficar. Mas o desejo dele era partir. E quem me dera a mim também ter mais este desapego da vida e estar mais pronto para partir. E se calhar, quantos de nós, até através do arrebatamento, queremos que o Senhor venha já? Estamos tão agarradinhos, falo por mim, e se calhar estou a julgar os irmãos, mas ao que vou vendo, estamos tão agarradinhos a esta vida. E se calhar não queremos que o Senhor venha já. E muito menos partir através da morte. Por isso não vou censurar em demasia este rei Ezequias. Mas ele não quis morrer. E o Senhor apiadou-se dele, deixou viver mais 15 anos. E então este rei Ezequias, não tenho agora as contas feitas de cabeça, mas este rei Ezequias teve, vejam aqui em 2º livro dos Reis 20, 12, naquele tempo enviou Berodoc Baladã, filho de Baladã, rei de Babilónia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e ouro, por aí fora. E então ele mostrou tudo. Então, versículo 14, então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram da Babilónia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesourarem teus pais até ao dia de hoje será levado à Babilónia, não ficará alguma coisa, disse o Senhor. Estão a ver o que é que aconteceu? Estes 15 anos a mais? E mais. Versículo 21. Ezequias dormiu com os seus pais, ou seja, morreu, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. E o que é que nós lemos acerca deste Manassés? Que agora não tenho bem aqui as contas feitas, mas nasceu durante estes 15 anos. Este homem foi do pior. Do pior. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos. Foram muitos anos. Muitos anos mesmo. Se formos a ver em comparação com outros, reinaram, mesmo este rei Ezequias. Sim, reinou 5 dias, exatamente. Mas houve alguns que reinaram mesmo muito pouco. Então, 55 anos, imaginem o que é 55 anos, devido a Ezequias ter tido mais 15 anos de vida. Teve este filho, Manassés. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Ou seja, uma das razões pelas quais Deus tirou aquelas nações onde o povo de Israel, o povo de Judá depois viveram, era que eles eram pessoas ímpias, pessoas que adoravam os ídolos, cometiam todo tipo de coisas horrendas. E então, diz aqui, versículo 9, isto é solene, isto é gravíssimo. Porque Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ricos 15 anos que o Senhor concedeu a mais este homem. Como diz a palavra de Deus, eles tiveram o que pediram, mas Deus fez definhar as suas almas.
Deus até deu a Manassés, a Ezequias, o que ele queria. Mais de 15 anos de vida, mas foi terrível. Isso não, atenção, não estou a dizer que nos vai acontecer um mal assim. Deus hoje age de outra maneira. A maneira de Deus agir não é a mesma. Se nós pedirmos a Deus por saúde. Não estamos já à espera que Deus vá mudar a ordem natural das coisas só para satisfazer o nosso pedido. Não creio que Deus faça assim. Deus tem os seus propósitos. Deus pôde perfeitamente usar Paulo doente e um inválido praticamente. Ele, se fosse uma junta médica, dava-lhe invalidez vitalícia, não sei bem se é permanente, invalidez permanente, porque eles já não estavam incapazes. Mas, e o Charles Studd, que nós ouvimos a semana passada, também já estavam inválidos. Mas, apesar de tudo, de toda a sua doença, Deus pôde usar estas pessoas poderosamente. Portanto, quero que fiquem com esta ideia de que Deus pode perfeitamente usar-nos à maneira dele. E nunca queiramos dizer a Deus: Deus, faz isto porque eu quero. O que nós nos devemos preocupar, e nas nossas orações, procuremos incidir mais nas nossas orações pelos nossos irmãos. Atenção, não estou a dizer com isto que não oremos. Claro que vamos orar. Então, alguém pode dizer: se Deus não vai fazer assim, para que é que devemos orar? Não, devemos orar. Devemos orar, mas, como diz o apóstolo Paulo, orarei, mas orarei com entendimento. Diz também o apóstolo Paulo que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede para nós. Então, como é que nós devemos orar pelos nossos irmãos? E pelos que não são crentes, em primeiro lugar, antes de pedir ao Senhor, cura-o, ou apieda-te dele, restaura a sua saúde. A primeira coisa que nós devemos pedir, Senhor, abre os olhos do seu entendimento para que ele possa compreender a necessidade que tem de se salvar e de escapar da ira futura. E dos crentes, em primeiro lugar, Senhor, confirma a sua fé, fortalece-os, edifica-os na tua palavra. E perante as dificuldades, Senhor, tu sabes que este nosso irmão está a passar por esta dificuldade. Tem misericórdia dele, ajuda-o, faz conforme te aprouver. Tu sabes, já dizia o meu sogro, há 25 anos, tinha ele um entendimento muito básico da palavra de Deus, mas ele disse: Senhor, tu sabes que eu quero que tu o cures, que tu o poupes à morte, mas faz como te aprouver. E mais do que nós pedirmos a Deus para mudar as circunstâncias, ajuda este nosso irmão, quando oramos, ajuda o nosso irmão a pegar-se mais a ti, a pegar-se mais à tua palavra, e para que assim, só pegando-se à sua palavra e estudando a sua palavra e compreendendo o que é que Deus pretende, é que nós podemos compreender o que é que Deus espera desta situação. Porque senão vamos viver desiludidos, constantemente desiludidos com Deus. E quantas pessoas não renegam a Deus, como creio que puderam, a maior parte pôde ver naquele filme que exibiram aqui há 2 semanas, uma das causas do ateísmo daquele professor, daquele jovem, qual foi? Pediu a Deus para poupar a sua mãe da doença e Deus não poupou. Ela morreu. Então, que ideia que ele tinha de Deus? Eu vou pedir a Deus para poupar a minha mãe e ele vai fazê-lo. Não fez. Olha, então Deus não serve. Este Deus não me interessa. Devemos ter as prioridades bem definidas. Prioridades como este homem. Prioridades também como daquele rapaz que nós vimos no filme, que perante este rapaz que estava numa turma em que eram todos, ninguém queria em Deus, o seu professor não queria em Deus, e teve uma oportunidade de defender a sua fé, defender a existência de Deus.
Outras pessoas tentaram demovê-lo. Não te metas nisso. Mas o que é que ele compreendia acima de tudo? O filme não deixa isso bem claro, mas o que é que ele percebia acima de tudo? Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer? Deus quer que todos os homens se salvem. Ele esteve na disposição, estes jovens, esteve na disposição de pôr em causa os seus estudos, pôr em causa um relacionamento de namoro que tinha, ou seja, perdeu o amor, perdeu do ponto de vista académico, mas teve o mais importante. Perdeu horas de sono, também a sua saúde também poderá ter sido prejudicada, mas o quê? Apegou-se à palavra de Deus e a defender a sua fé. O que ele percebia? Ele tinha as prioridades corretas. Quase toda a gente dizia, não estou para isto. Mas ele percebia que o essencial, o mais importante na vida de qualquer pessoa é que se salve, venha ao conhecimento da verdade. E é isto que eu espero para qualquer um de nós. Quem não é salvo, que se salve. E quem já está salvo, que venha ao conhecimento desta verdade, que transforma as nossas vidas e transforma a maneira como encaramos Deus e como encaramos a forma como Deus age. Isto agora estamos no ponto certo para eu continuar. Não é, Daniel? Que era como me apetecia. Mas deixar-me dizer uma coisa muito importante, que é mesmo muito importante. Graças a Deus pela palavra de Deus bem manejada. Porque isto é que é manejar bem a palavra de Deus. A palavra da verdade. Como diz o apóstolo Paulo. Bem manejada. Porque é a deficiência do manejar a palavra de Deus que leva a que as pessoas confundam programas diferentes e depois vivam uma situação que não sabem bem como é que é onde viver. Ou seja, eu já tive a ocasião de dizer isso noutras circunstâncias, as pessoas não sabem se onde olhar para a formiga e serem laboriosas e preparar para o inverno durante o verão, ou se onde ser como as aves do céu, ou se onde olhar para as aves do céu e ver que elas nada fazem, só cantam, não é? De dia e de noite, sempre a cantar e a passear e a andar, e o Deus cuida das necessidades delas e não lhes falta comida. Então eu vou olhar para a formiga ou vou olhar para as aves do céu? Cá está o problema de se manejar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é bem manejada, sabemos que hoje temos que olhar para a formiga e não para as aves do céu. Não vou agora estar a entrar em detalhes acerca disso, mas é isso que a Bíblia ensina. E portanto este assunto é um assunto muito importante. E o Daniel teve, graças a Deus por ele e pelo ministério dele, teve a ocasião de poder explicar muito claramente para que as pessoas não confundam, porque nós temos orações baseadas em promessas que não estão hoje em vigor. E muitos, por deficiente compreensão, procuram orar hoje com base nessas promessas. Quanto ao resto, ele explicou bem. E eu espero que todos nós fiquemos com a vontade mais aguçada de estudar melhor a palavra de Deus. Noutra perspectiva, noutra circunstância, mas também paralela, e isto é muito importante porque isto aplica-se a tudo, não apenas para crentes que fazem asneiras, mas para descrentes que andam desorientados. Eu há bocado, antes do culto começar, falei-vos das perguntas que me colocaram depois daquele debate televisivo à mesa, e nomeadamente o meu diretor, e ele perguntou-me se Deus tinha futuro, como eu já tive a ocasião de dizer, e eu disse como é que isto anda tudo invertido. Quer dizer, Deus é que fala do meu futuro e quer que eu preocupe com o meu futuro e que eu saiba qual é o meu futuro. Deus que não tem futuro, porque Deus é o eterno eu sou. Ele está para além do tempo. Quando eu digo não tem futuro, é no sentido de que Ele está para além do tempo. Ele criou o tempo. Portanto, é uma estupidez de todo o tamanho aquela pergunta. Bem, mas uma das perguntas que me fizeram, um colega meu ao meu lado fez-me uma pergunta que foi esta. Deus falava, manifestava-se visivelmente, as pessoas apercebiam-se das suas manifestações poderosas, visíveis, e agora eu olho e não acontece nada. Onde é que Ele está? Ele até utilizou uma expressão que agora não me lembro bem qual foi a expressão que ele utilizou,
e eu não quero dizer aquilo que ele não disse, mas qualquer coisa do género, mas ele morreu, ele desapareceu, ele está a dormir, ele... Não, mas a ideia era que ele tinha desaparecido. Onde é que ele está? Onde é que ele está? O que é feito dele? E eu disse-lhes, olha, meus amigos, Deus falou poderosamente aos homens, não falou? Isto, grosso modo. Mas os homens não ouviram, pois não? A Bíblia diz que Deus, havendo falado aos homens de muitas maneiras no passado, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E Jesus veio a este mundo. E vocês viram como é que ele falou, não viram? O que é que os homens fizeram? Cruz com ele. Não queremos que ele reine sobre nós. E Deus respeitou a vontade dos homens. Então os homens agora têm um mundo que querem, um mundo que não é governado por ele. Ou um mundo sem ele. Ou um mundo sujeito ao pecado, com tudo o que o pecado traz, com intempéries, tornados, cataclismos, doenças terríveis, e coisas más, e morte. E eu até tive a ocasião de dizer, pois é, os homens não querem aceitar uma salvação que não merecem. E depois queixam-se de um castigo que vão merecer. Que merecem. Eu disse-lhes, Deus está neste momento em silêncio. Deus de propósito está em silêncio. E cuidado. Porque o silêncio de Deus neste momento é aquilo que vocês mais precisam. Porque o silêncio dele é graça para vocês. Porque o juízo vem a seguir. E Deus diz na Bíblia que, atenção, que ele vai voltar a falar. Mas a Bíblia diz que então lhes falará na sua ira. Tenham cuidado. Aproveitem o silêncio dele agora. Porque enquanto ele falou, não quiseram saber dele. E ele está em silêncio a dar-lhes uma oportunidade. Mas tente cuidado, porque ele vai voltar a falar. Isto é muito importante. Nós precisamos saber manejar bem a Bíblia. Senão, que resposta vamos dar a pessoas como aquele meu colega ao meu lado, que está a fazer uma coisa daquelas, por outras palavras, tenho pena de não poder reproduzir literalmente a forma como ele expressou, sinceramente. É o que muita gente vai na cabeça dele. Muita gente na cabeça destas pessoas é o que lhes vai na cabeça. Dizerem isto, pensarem isto. E nós temos que dar a resposta certa, bíblica. E obrigado porque tu fizeste aqui uma grande ênfase à Bíblia. Nós devemos nos cingir à Bíblia. A vontade de Deus hoje manifesta-se pela Bíblia. Eu sei o que é que devo fazer ao orar, como nós ouvimos, pela Bíblia. Não é pela minha cabeça, nem pelo meu sentimento, nem por outra coisa qualquer, nem com sonhos, nem com visões, e cuidado com os sonhos e com as visões, porque o apóstolo Paulo diz que mesmo que um anjo do céu nos apareça, não acreditarmos nisso. Mas alguns acreditam mesmo que um anjo não apareça, é uma coisa impressionante.